Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que satisfação poder estar aqui novamente com vocês para a gente continuar na nossa caminhada através das páginas da Bíblia. Eu fiquei ausente por um curto período aí dessas festividades de final de ano, envolvido em tantas outras atividades, mas enfim, estamos aqui firmes para continuar no nosso propósito, que é meditar no texto da Palavra de Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Eu fico feliz demais de você estar aí com a gente, ter voltado, e você que sempre nos acompanha, aqueles que estão chegando pela primeira vez, que a bênção do Senhor, através da palavra dele, te alcance, te transforme, te edifique, que a palavra de Deus, sendo colocada em prática na sua vida, você fazendo isso, você possa desfrutar de todas as promessas que Deus tem para aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Hoje nós vamos focar um pouquinho aqui em Deuteronômio, que é a nossa jornada, no capítulo 7, a parte 1, episódio de número 708, nona temporada. E nós estamos vendo nessa nona temporada o livro de Deuteronômio, capítulo por capítulo, e hoje nós vamos focar no capítulo 7. Tem um tema recorrente bastante nesse capítulo, e eu convido a você com muito carinho para você ler este capítulo 7 e depois vir para cá ouvir a nossa explanação, tá bom? Que é a missão de Israel contra a idolatria, um tema bastante que ele ressalta das páginas deste capítulo. Nós vemos do versículo 1 ao 11, claramente esta lição sobre a idolatria material sendo o grande perigo da humanidade. E a que corrupção e miséria tal idolatria leva? O que a história do nosso mundo teria sido se aquele modo de deturpação da adoração cananeia tivesse continuado? Seria difícil imaginar. Muitos métodos estavam abertos a Deus pelos quais ele poderia deter aquela praga de vício. Dentre todos eles, sua sabedoria selecionou este modo de lidar com isso, a saber, empregar os hebreus como seus ministros de destruição. Considere aqui, meu querido ouvinte, os homens como eleitos por Deus para algum serviço. Nós podemos seguramente supor que cada nação cumpre algum propósito previsto por Deus, mesmo que não saibam. Possivelmente, cada homem, embora não possa ascender à realização do mais alto ideal de Deus, ainda pode cumprir algum propósito de Deus, mesmo que não saiba. Os hebreus tiveram uma honra muito especial conferida a eles. Eles foram escolhidos para a santidade, escolhidos para serem os ministros da justiça de Deus, separados. A glória era iminente e os judeus falharam em alcançá-la. O Deus Altíssimo condescendeu em entrar em aliança mais próxima com Israel. Dignou-se a ser chamado de seu Deus e levou seus interesses aos cuidados daquele povo. Enquanto eles guardassem seus mandamentos, ele guardaria sua aliança. Sua fidelidade era de uma quantidade infinita, mas era condicionada pela obediência de Israel. Os fundamentos da escolha de Deus são declarados
negativamente. Não foi com base em seus números ou em força. Eles não foram escolhidos por causa da santidade superior. Não. Eles foram escolhidos com a visão de Deus de torná-los santos. Entenda, separados. Há alguma razão para a escolha de Deus, mas essa razão, ela não é frequentemente revelada. É afirmado positivamente que essa escolha foi o resultado do amor divino. Seus tratos graciosos até então tinham sido em respeito ao juramento feito a seus pais. O grande amor de Deus por Abraão havia se perpetuado em sua semente. Quem pode medir? Que vida de bênção cada um de nós pode comunicar às gerações ainda não nascidas. A graça divina em nós não é o final. Ela ultrapassará gerações. O desígnio da escolha de Deus, ela é geral, ela é especial. O desígnio geral era o caráter santo. A escolha para o cargo e para a honra dependia da obtenção do caráter. A santidade é a mais alta perfeição do homem. Portanto, é o mais alto desígnio de Deus. A santidade é uma aquisição muito mais elevada do que a sabedoria ou a força. Meus queridos, as 7 nações de Canaã, elas eram maiores e mais poderosas do que Israel. Mas essas nações, elas caíram diante do povo de Deus. A pureza acabará por submeter o poder. A santidade tem por designação divina uma posse eterna. O desígnio da escolha de Deus para Israel também foi especial, a saber, derrubar a idolatria. Sim, a vocação geral incluía o especial. Ser santo exigiria conflito com o pecado. A luz deve lutar contra as trevas. Princípios opostos devem lutar pelo domínio. Quanto mais santos nos tornamos, mais resoluta será nossa batalha contra a idolatria. Sentiremos em relação a ela e agiremos em relação a ela como Deus faz. Para nós viver, se formos filhos de Deus e se opormos à idolatria, é idêntico. Não há paz com o pecado, é nosso lema leal. Os hebreus já haviam obtido um triunfo como sinal sobre os egípcios, como prova das intenções graciosas de Deus para com eles. Esse triunfo ele foi singular, surpreendente e completo. Ele que poderia assegurar tal triunfo para Israel, poderia dar-lhes conquista fácil sobre qualquer adversário. Eles sabiam como tocar as fontes secretas do sucesso. O caminho para o renome estava aberto. Quase não havia espaço para uma questão duvidosa, pois de um inimigo maior Deus já nos havia livrado. Deus expulsaria as 7 nações dos cananeus, portanto os hebreus deveriam feri-los. Deus os entregaria, portanto Israel deveria destruí-los. Em cada passo, eles deveriam ser cooperadores com Deus. Não devemos supor que os cananeus foram massacrados passivamente. Em todos os casos, eles provocaram severidade de tratamento. Os idólatras se identificaram tão completamente com a idolatria que Israel teve que destruí-los completamente. Quando Deus, o grande proprietário de tudo, impõe uma ordem, é preciso cumprir. A alternativa de não executar a missão de Deus era terrível. Se quaisquer sentimentos os desviassem do caminho simples do dever, os hebreus teriam se tornado participantes dos pecados dos idólatras. Qualquer concessão ou compromisso com os cananeus seria, e de fato foi, fatal para eles mesmos. A menor convivência com a abominação seria um veneno. Eles também seriam amaldiçoados, pois Deus não suportará ser menosprezado.
Para seus amigos, ele é infinitamente gracioso e abençoa. Por causa deles, sua posteridade, mas a seus inimigos, ele retribui. Temos que fazer a escolha entre a devoção completa à causa de Deus ou a nossa destruição completa. Há um julgamento sem misericórdia. Versículo 6 nos ensina isso. As nações condenadas, elas foram suportadas por muito tempo. Gênesis 15, 16. Suas iniquidades eram de um tipo e grau de enormidade que imperativamente exigiam uma interposição divina. Levítico capítulo 18, versículo 27 e 28. Deuteronômio capítulo 9, versículo 4. Este era o verdadeiro fundamento das relações de Deus com eles e fornece uma resposta suficiente a todas as objeções. A destruição dos comparativamente inocentes com os culpados pode ser explicada em parte pela existência na descendência do mal hereditário de sua raça. Quantas vezes, sob o governo divino, nós vemos ilustrações do mesmo princípio. As consequências temporais da transgressão transbordando sobre aqueles que estão relacionados ao transgressor. A lição ensinada, meus queridos, é a determinação inflexível de Deus de punir o mal. Não poderá haver tolerância ao pecado no universo de Deus. Ele deve ser julgado, erradicado, e o pecador que se identifica com ela será destruído como consequência de suas escolhas. Não somente a prática da idolatria não podia ser suportada, mas mesmo seus monumentos profanos não deveriam ser permitidos a permanecer, poluindo com sua presença a terra da habitação de Deus. O assento peculiar de sua majestade, o lugar de sua santidade, todo o traço dessas adorações impuras deveria ser varrido. Versículo 5. E a lição ensinada é o ódio de Deus pela idolatria. É uma questão secundária que os deuses sejam de madeira e pedra e a adoração seja em altares, bosques e pilares. A idolatria formal, a idolatria menos declarada, mas não menos real, de corações que estabeleceram objetos rivais a Deus em seus lugares secretos, que substituíram a criatura em alguma forma dela pelo Criador. As formas são tão numerosas quanto sempre foram os ídolos dos templos pagãos. Um homem pode ser um idólatra da razão, ele pode adorar a arte, ele pode se curvar no santuário de Mamon, Mateus 6, 24, Efésios 5, 5. Seu Deus pode ser o louvor dos homens, ele pode ser um devoto da lascívia, do poder, do dinheiro ou da luxúria. A adoração pode ser declarada ou escondida. Ela pode ser por meio de desejos ou imaginações secretas. Pode ser prestada nos lugares mais diversos, no laboratório, na escrivania, no estúdio de arte, nos círculos domésticos, no amplo palco dos negócios públicos, nos salões da sociedade alegre. O verdadeiro ponto de importância é que é da natureza da idolatria e que Deus a abomina e a declara incompatível com sua residência no coração. Os ídolos ele abolirá totalmente, Isaías 2,18. Como proteção aos próprios israelitas. A presença tolerada de idolatria em Canaã teria sido para os israelitas uma tentação irresistível. Versículo 4. E aqui, meus queridos, nós somos ensinados sobre muitas coisas, dentre elas buscar nossas amizades e alianças em outros lugares que não entre os que estão escolhendo a impiedade como caminho. É nosso dever não apenas evitar ocasiões de pecado,
e nos manter o mais longe possível do caminho do mal, mas trabalhar para a remoção completa de nosso meio do que a experiência mostra ser uma armadilha mortal. Isaías 57:14. Finalmente, por mais severos que sejam esses mandamentos, nós vemos refletidos neles os 3 princípios que, sob formas amplamente diferentes de manifestações, devem, até esta hora, regular a relação dos servos de Deus com o mal do mundo. Não há tolerância para isso, Mateus 5, 29 e 30. Não deve haver nenhuma comunhão com eles, segundo Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 18. E deve haver uma guerra incessante contra ela. Colossenses 3, 5. Como podemos nos entregar completamente à causa de Deus se ainda mantemos ídolos ocultos em nosso coração? Se Deus abomina a idolatria, como podemos tolerar qualquer sombra dela em nossas vidas, meus queridos? Vamos orar? Uma breve oração para a gente encerrar esse maravilhoso episódio. Oh, bendito, lindo Jesus, Senhor Deus, ajuda-nos a remover tudo que torna o lugar que é teu em nosso coração, que toma o lugar que é teu em nosso coração. Santifica-nos para o teu serviço. Fortalece-nos contra o pecado e as trevas, que nossas vidas te glorifiquem e reflitam tua santidade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua preciosa vida. E eu te encontro no próximo episódio para a gente continuar meditando na palavra de Deus, tá bom? Um abraço. Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.